Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde, seja bem-vindo, Álvaro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a maturidade pode abrir novas possibilidades para empreender e realizar projetos de vida. Nós vamos ouvir uma história inspiradora e refletir também como a longevidade é uma oportunidade. E para isso a gente está recebendo aqui hoje o Álvaro que já foi nosso aluno aqui, né, Álvaro, do curso de cozinheiro. Seja muito bem-vindo e obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Legal, pessoal? A gente vai fazer um bate-papo, vai conversar, conhecer um pouco a história do Álvaro, mas também fique à vontade para perguntar, para interagir, de acordo com o que vocês quiserem, beleza? A gente está filmando aqui, vai mandar para o mundo o que a gente está fazendo. Legal, Álvaro, vamos começar então. Conta um pouquinho da sua história aí como aluno aqui, né? Você passou por aqui. Que ano que foi? Eu passei por aqui esse ano, já fiz alguns cursos no Senac no passado. Sim. E esse ano eu fiz um curso de cozinheiro. Ok. Depois do curso de cozinheiro você chegou aí no negócio, não foi isso? Estou bem informado, hein? Não, na realidade, eu sou formado em contabilidade, né? Ok. Tenho aí 26 anos no mundo corporativo. E quando eu saí da minha última atividade, eu me vi numa situação que eu tinha que me atualizar, né? Eu já não queria mais ficar no mundo corporativo. E aí, nesse momento, eu comecei a mexer com massas artesanais, macarrão. Quanto tempo isso, mais ou menos? Isso começou em 2015. Faz um tempo já, então. Já. Em 2015 até então, eu sempre me vi buscando atualizações. Não dá para você ter um sonho e não se atualizar, né? Então, se eu fui buscar a parte de gastronomia, eu tinha que conhecer, né? Tinha que entender como funciona. E aí eu aproveitei um pouco da bagagem que eu tinha do mundo corporativo e coloquei na minha atividade. E aí, cada ano faz um curso aqui, um curso ali, e você vai aprendendo. Então, não dá para ficar de braço cruzado e esperar que as coisas venham para vocês, assim, numa boa, né? Não vou negar para você que o que eu faço hoje era o meu plano de aposentadoria. Era o que eu ia fazer quando fosse me aposentar. Outras coisas mudaram, aconteceram. É. Eu pensando aqui, eu imagino, poxa, uma mudança muito grande, né? De área, de fazer. E como que é isso, por exemplo? Você me falou há algum tempo já como imobiliário, você falou... Não. Olha a pessoa aqui se confundindo. Não, eu venho da área financeira contábil, isso. A minha última atividade era como compliance de aduana. Ok. E aí quando eu saio, no processo de headhunter, junto com um amigo meu, tentando recolocação, surgiu a conversa de uma lasanha. Pô, vamos comer uma lasanha? Eu falei, pô, não, vamos fazer a lasanha. E aí no fazer a lasanha, pô, gostei da lasanha, falei, não sei vender. Né? Não, meu amigo, não, eu vendo, você faz, eu vendo. E começou essa parceria durante um ano. E aí ele conseguiu uma recolocação após um ano, e eu fiquei com toda a estrutura, e falei, bom, não vou perder, já que o barco foi vindo. Aí andou. Mas quanto tempo você já tinha trabalhando com contabilidade antes da 26 anos. E como é que foi isso, virar essa chavinha depois de 26 anos? Foi fácil isso? Não. É começar de novo, né? Não é fácil, né? Eu trabalhava numa montadora automotiva, acreditava que ia ter uma recolocação rápida no mercado. Isso não ocorreu, né? Seja por um momento do país, naquela situação, naquela época, eu tinha 2 filhos para criar, minha esposa trabalhava e trabalha ainda, eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu falei, bom, como hobby, eu sempre gostei de cozinhar. Então, vamos colocar. E depois dessa brincadeira da lasanha, isso criou um corpo e eu me identifiquei, né?
o último curso antes de eu sair do mundo corporativo, como hobby, fui como sushi man, pelo Senac, em Resende. Então, desde aquela época já veio aquela vontade, aquele plano B, falar, pô, quando me aposentar, eu quero mexer com isso. E aí aconteceu. Só que isso exige que você quebre alguns paradigmas, tenha bastante resiliência, porque não é fácil. Você tem que se adaptar a um cenário novo, a um estilo de vida novo, o ramo da gastronomia, enquanto no final de semana está todo mundo descansando, você está trabalhando. Então, muda tudo. E você tem que fazer a adequação e ver se é isso que você quer, se é isso que você gosta. E eu me identifiquei. Ok. E aí, eu estou pensando aqui, né? Você falou depois de 20 e poucos anos, é um pouco a minha situação também, que eu já estou vendo ali, ali à frente também, a situação. Dois, aqui tem mais uma pessoa aqui também que a gente está vendo. E assim, você faz, como você falou, você faz todos os planos e tal, e de repente quando você tem que virar essa chavinha, vem alguns medos, né? Algumas incertezas. Quais as incertezas que mais vieram nessa altura do campeonato? O que você estava planejando, você tem que mudar, né, e fazer diferente? O que veio? O que mais pegou nisso? Eu acho que a gente tem que começar a pontuar as suas reservas financeiras. Né? Eu tinha algumas reservas, eu vinha me preparando, vinha guardando, e o meu maior medo era, se não der certo, eu vou queimar o que eu tenho, quer dizer, aquela pequena reserva que eu tenho, eu vou queimar, vou ficar sem nada. Né? Por um outro lado, quando você parte com uma empreitada dessa, você tem que fazer alguns investimentos, mesmo que seja pequeno. Se você for trabalhar tudo manualmente, 100%, fazendo, no caso do macarrão, vou fazer tudo na mão, no rolo, lá no cilindrinho manual, você faz, mas você não vai ter um crescimento. Você pode começar com equipamento manual, cilindrinho aqui no caso dele, da minha mãe, o cilindro dela. E depois eu comecei a comprar equipamento. Então, meu maior medo era, vou queimar meu capital, vou abrir mão da minha reserva, vou investir no segmento que eu imaginava que era um hobby ou era algo a longo prazo que eu achava que eu tinha que me preparar, não fosse me aposentar, para começar a fazer. E isso acelerou muito. Né? Quando eu vi, eu estava comprando extrusora, cilindro, freezer, geladeira, equipamento. E isso foi me assustando, eu falei, pô, peraí, eu não posso me endividar. Né? E aí você já começa, pô, vou abrir empresa, não vou abrir empresa, vou abrir uma MEI, como é que é isso? Então, o meu primeiro medo foi queimar a minha reserva, de forma errada. Que hora que você queimou a reserva, não tem volta. Vende o equipamento. O equipamento que você pagou 10, não é mais 10. Né? Então, o meu maior medo foi esse. Queimar minha reserva. E depois ter um plano para tocar o meu projeto. Né? E aí você tem que ter muita calma, você tem que pensar bem, você tem que pesquisar bem o seu mercado, você tem que ver o seu local físico, porque aí eu não queria alugar nenhum ponto comercial, justamente para não queimar a minha reserva. Queria sentir o mercado. Tanto é que até hoje eu não tenho ponto comercial. Lógico, depois de um período, depois de 2 anos, eu fui convidado a ter um restaurante, eles colocaram um restaurante na minha mão, uma sociedade, e eu fui com ele até a véspera da pandemia. Aí, meu sócio já não queria mais ter, um outro sócio não queria ter mais um restaurante, eu falei, bom, vamos desfazer desse restaurante. Mas foi muito, as coisas foram acontecendo no calor. Né? Então, eu sempre tive medo, vou queimar minha reserva. Então, a minha principal preocupação, quando você fala dessa mudança de chave, era a minha reserva. Então, primeiro ponto, reserva e ter conhecimento da atividade que você vai.
Ok. De alguma forma, a experiência, o tempo que você já tinha caminhado, já tinha feito sua experiência de mercado, mesmo sendo em outra área e tal, isso te ajudou ou isso também te deu um certo medo na hora de fazer? Não. De falar, pô, já tenho tanto tempo no mercado, isso foi positivo ou negativo? Existe um preconceito. Né? Você sai do mundo gerencial, né? Uma situação, vamos falar assim, de um nível e fala assim, pô, eu tenho tudo, agora eu não tenho nada. Né? Então, no caso de carro de função, tinha vários benefícios, e de uma hora para outra você não tem nada. Aí você fala, eu tenho que correr atrás disso. E aí isso dá um medo. Né? Mas, por outro lado, toda essa bagagem que eu tive nas empresas, né? Eu tive sorte de trabalhar em empresa multinacional e cada uma com uma característica, seja uma empresa italiana, seja uma empresa francesa, elas dão características, elas te moldam para o cenário. Né? E a minha atividade, a última, era de compliance, quer dizer, então eu tinha que ficar sempre controlando o que eu estava fazendo. Então isso me ajudou, e me ajuda até hoje. Então, a atividade que eu tive no passado, ela complementa a minha atividade do presente. Você acha que isso foi uma parte? Eu queria perguntar se as perguntas vão ser no meio ou se a gente deixa Não, no final. fique à vontade, por favor. Na hora que vocês quiserem, só falar. Já quer Pergunta começar? que na próxima sou eu. Não, porque já quer fazer a pergunta? Eu queria aproveitar esse gancho que ele deixou, ele falou sobre conhecimento, né, na área. E acho que a gente traz um pouco desse estigma. A gente vem de uma cultura de trabalho que ela era muito linear, né? A gente estudava e depois a gente, dependendo dos caminhos, a gente ia para um curso técnico ou para uma graduação, e aí depois tinha uma sequência, as coisas tinham uma certa ordem cronológica. E hoje a gente percebe que a longevidade vem também provocando a gente a romper com isso. Então, a gente olha para essas transições de carreira, de uma forma muito mais aberta. Mas como foi para você aprender já na idade adulta, já mais maduro, já com experiência acumulada? Porque a gente ouve muito e a gente traz muito para os alunos também, e às vezes até na nossa fala, não, aprende agora, que a cabeça está fresca, né? Agora é o momento de aprender. E aí, de repente, você se viu num cenário completamente novo, precisando aprender coisas que talvez tivesse sido a primeira vez que você estava tendo contato com elas. E como é que é esse processo de aprendizagem já num outro momento da vida, assim? Isso é legal. Bom, quando nós somos mais novos, né, a gente acha que tudo é fácil. Aí, com o tempo, você vai aprendendo que se você não fizer e não correr atrás, o negócio não vai vir. Não vem de mão beijada. Então, quando eu tive que voltar a estudar, eu não vou te negar que até a faculdade eu nunca fui um excelente aluno. Fazia o que tinha que fazer. Né? A minha pós-graduação também, eu fiz. Nunca fui um aluno muito dedicado. Quando eu tive, depois que acabei, mudei o segmento, eu falei, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que ser o melhor. Daí, quando eu voltei a estudar, eu falei, eu quero ser o melhor no que eu faço. Porque tem um monte de gente aí boa. Né? Eu estou concorrendo com pessoas novas que têm um outro estilo de formação e são ligeiros, né, na aprendizagem. Então, quando eu resolvi voltar a estudar, eu falei, eu quero ser o melhor. Então, eu ia fazer um curso, eu ficava no pé do professor, no pé do chefe, para tentar tirar o máximo dele. Quando fui fazer o curso de massa, eu colava no cara e queria ser o melhor. Então, aquilo que eu aprendi em sala de aula, eu chegava na minha casa e fazia novamente. Porque eu queria saber, eu não queria ficar dependendo de ninguém. Né? Quando eu fiz o curso aqui no Senac, eu acho que eu fui um aluno mais chato. Eu
questionava o chefe, mas de uma forma educada, queriam saber mais. Então, quando voltei a estudar, eu virei a chave, eu quero ser o melhor. Então, eu sempre busquei a excelência. É assim que eu vejo. E hoje eu falo para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um já formado, o outro que já está, falta ainda 3 anos para ele. Eu falo, faça a sua parte, não fique esperando, seja o melhor. Porque tem muita gente boa no mercado. E você acha que se você fosse empreender algum tempo atrás seria diferente? O que você acha que mudaria? Se eu fosse mais novo, talvez eu não teria essa garra. Não teria essa garra? É. Mas não é o contrário do que falam? Poxa, já nessa altura da sua experiência, do que você fez, pessoal... Se eu fosse mais novo, talvez eu fosse levar um pouco no flauteado. Ou ia estar muito convencido, ou muito falando, não, eu vou conseguir levar. Né? E não é bem assim. Por que não é bem assim? Primeiro, na idade que eu estou, na idade que chega, você fala assim, eu não posso errar. O erro, ele vai dar uma perda financeira. Eu não tenho tempo a perder. Né? Então, o que eu acredito, você saiu do seu segmento, está numa idade de querer aprender mais ou desenvolver um negócio, você tem que se doar. E a questão do estudar é constantemente. Não vou fazer um curso, mas ok, hoje a internet, ela te dá N situações de você ficar aprendendo. Então, eu vou passar as férias, eu vou a algum lugar, eu vou conhecer a comida nativa. Recentemente fui viajar, um dos passeios era fazer um curso de uma comida X. Então, a ideia é essa, você começa a exigir muito. Eu quero conhecer, eu quero fazer. Então, agora para mim, o estudar é mais gratificante, porque a vida ensina. Legal. Perguntas, pessoal? Quando você fez o curso de cozinheiro, você era o mais velho da turma. Por quê? Quando você fez o curso de cozinheiro, você era o mais velho da turma. Você acha que isso ajudou a você a melhorar esse pensamento de empreender, ou você acha que atrapalhava você um pouco, por ser o mais velho? Não. Eu podia ter um pouco mais de experiência em outros segmentos, mas na cozinha eu tive colegas que conheciam bem também, né? Em alguns momentos houveram alguns atritos, seja pelo histórico acadêmico que eu tive, pela minha formação profissional que eu tive, que era diferente da gastronomia, mas que eu procurei aplicar aqui, né? Então, por muitas vezes havia uma batida de frente com algumas pessoas, mas era sempre buscando uma qualidade, né? Ser o mais velho da turma foi bom porque eu aprendi com eles também, e alguns colegas aprenderam comigo também, né? Eu não vejo um problema, eu vejo assim, se eu vou fazer alguma atividade, eu tenho uma pessoa que tem um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, eu vou colar nessa pessoa e vou tirar dela o melhor. Ela vai estar certa 100%? Não. Eu vou estar certo 100%? Não. Vai de cada um tirar daquele o melhor. É isso que eu pensei. E foi assim que eu fiz. Quando o meu curso acabou, alguns colegas a gente fez parceria, fizemos eventos juntos, outros a gente troca figurinha, fala como você faz tal coisa, e a gente conversa, né?
Não nego para você que por diversas vezes, quando acabou o meu curso, eu procurei algum chefe daqui, que deu treinamento para nós, perguntando, chefe, como é que é tal coisa? Então você tem que ter a humildade, o bom senso de chegar num profissional que explicou e falar, me repassa isso. Isso eu fiz e faço. Que para mim é a melhor forma de aprendizado. Não sei se era isso que... Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho. Quando a gente fala de empreendedorismo, especialmente no Brasil, a gente ouve muito falar assim de aprender com o erro dos outros, ou se errar rápido para corrigir rápido, né? E melhorar para não errar de novo. Queria que você desse algum exemplo se aconteceu com você, de aprender com alguém para você não fazer, ou se você errou, se você conseguiu alguma ferramenta de análise que você tenha visto que você errou para você corrigir. Errei. Quanto antes, alguma coisa nesse sentido. Como eu vim do mundo corporativo, da área financeira, da área contábil, eu falei, eu vou abrir uma empresa, comecei com uma MEI, e aí quando eu tive a oportunidade de ter um restaurante, fiquei com esse restaurante em sociedade durante 2 anos em Sorocaba. Era um restaurante simples, não era nada sofisticado, um restaurante por quilo. Nessa época eu já tinha uma MEI, e quando eu entro no restaurante, essa MEI ela tem que ficar estagnada ou ela perde a condição de MEI. E aí, nessa história do restaurante, os impostos, as obrigações, em um determinado momento, eu abri mão do controle. Fiquei um pouco mais focado na parte operacional. E isso é um grande erro. Isso me gerou um problema. Seja de impostos atrasados, de uma situação tributária que, por mais que eu tivesse essa formação, soubesse que o controle tinha que ser firme, tinha que ser forte, eu abri mão. E aí isso me gerou um problema. Aí eu me vi numa situação de ter que renegociar esses impostos. Você erra. Hoje, eu preferi suspender, por exemplo, o meu CNPJ para regularizar uma situação desse restaurante para poder voltar ao normal. Então, às vezes vale a pena você dar um passo atrás, rever o teu erro. Fui conversar com outros contadores, com outras pessoas que tiveram um restaurante, que passaram pela situação da pandemia, porque quando eu vendi meu restaurante, você pode falar, pô, você vendeu, você saiu de uma dor de cabeça. Não, eu criei uma outra dor de cabeça, e quem comprou não pagou, ele teve que fechar, né? Lógico, eu recebi o pagamento de forma gradativa, mas me gerou um sério problema na parte financeira do restaurante que eu estava zerando. Então, sim, por mais que eu tenha tido um conhecimento profissional, eu errei. Fui obrigado a conversar com pessoas da área para ver qual era a melhor forma de sair dessa situação. É mais comum do que a gente imagina isso, né? A gente vai descobrindo essa questão de empresa, de empreender, mas tem uma coisa que a gente tira daí. A gente aprende muito com os erros. Eu também tive uma empresa, bati cabeça pra caramba, só que com esses erros a gente acaba desenvolvendo algumas competências, que aí acho que a experiência que a gente tem, o tempo de casa, talvez isso faça diferença lá na frente. Tem algumas competências que você acha que desenvolveu em função disso, dessa sua experiência, de ter tido um negócio, que talvez você não tinha essa competência desenvolvida lá atrás. Até eu te perguntei, né, se você fosse empreender lá atrás, hoje já é muito diferente. Né? Hoje é bem mais diferente. Primeiro, eu ia tentar me cercar de pessoas que têm um know-how da atividade. Eu achei que, com a minha formação, eu ia tocar isso com a mão nas costas, né? Administrar Não é bem assim.
né? Em um negócio pequeno, você fica muito no operacional. E hoje é algo que eu estou tentando soltar. Então, hoje, quando eu faço alguma produção, sou eu que faço. Eu não estou delegando. E isso é um erro. A gente tem que delegar. Então, acho sim, que o aprendizado que eu tive na minha atividade anterior é válida, ela complementa a minha atividade atual e hoje eu tenho que continuar aprendendo com ela. Não sei se foi bem isso que você... Não, é isso, porque a gente desenvolve, como a gente aprende, a gente desenvolve, por exemplo, de enxergar o todo, que às vezes a gente não enxerga no início, por exemplo, de um negócio. A experiência traz essa visão um pouco diferente, de que as coisas, aquele desespero inicial talvez passe um pouco, a gente vai colocando mais o pé no chão. Não sei se você tem essa sensação também, de que assim, olhar as coisas de uma forma mais geral e não tão, com mais sabedoria um pouco. Né, de buscar, de não fazer por fazer, de ser um pouco mais seguro. Não sei se você tem essa mesma sensação. Tem. Hoje, toda vez que eu vou fazer algum projeto, algum evento, ou vou querer lançar algum prato diferente, algum segmento diferente na minha atividade, eu procuro esgotar o máximo as coisas boas e o que pode acontecer de ruim. E ele está preparado para tentar corrigir isso a tempo, para não virar uma bola de neve. Que lindo. Vamos lá, pessoal, mais perguntas? Álvaro, durante esse período, assim, a gente conhece um pouco, né? E eu percebi que você lida muito bem, você tem uma boa flexibilidade para lidar com as situações. Mas a gente vive num mundo em que o etarismo está aí, e as pessoas continuam olhando para a experiência como se não fosse tão válida quanto a minha facilidade de lidar com questões tecnológicas. A experiência fica um pouco de lado e você valoriza muito mais essa questão tecnológica. Você percebeu nessa sua trajetória, principalmente depois que você mudou, né, que você abriu o seu negócio, você percebeu se isso impactou nessa mudança ou se para o seu negócio isso não teve um impacto? Olha, Cris, teve sim. Só a experiência que eu tenho, não foi suficiente para a parte tecnológica do meu negócio, vamos chamar assim. Seja do Instagram, seja do sistema de gestão. O sistema de gestão até que é um pouco mais tranquilo para mim, mas a parte de propaganda, divulgação, no começo eu pagava uma pessoa para fazer, né? Mas não saía da forma que eu queria. Aí eu me vi obrigado a aprender a fazer. E isso você percebe como uma coisa que te ajudou? Sim, com certeza. Mas nessa hora que você começa a dividir funções, porque você viu que não estava do jeito que você gostava, você foi atrás de aprender, mas não dá para você aprender tudo, para você fazer tudo, né? Como que fica essa flexibilidade para delegar? Para você perceber que existem os mais novos, né, que podem fazer isso com uma mão nas costas e faz tranquilo, né? Mexe com isso tranquilamente. E você lidar com isso, com essa flexibilidade de delegar, mas sabendo que nem sempre vai ser do seu jeito, mas que você também pode ouvir o jeito do outro. Quando a gente fala de etarismo, a gente pode falar dos dois lados. Tanto das pessoas mais velhas que não conseguem aceitar o que os mais novos trazem, quanto dos mais novos que não conseguem aceitar o que os mais velhos trazem de experiência. Quando eu comecei a questionar o meu prestador de serviço, eu não entendi porque ele estava fazendo daquela forma. Aí quando eu fui começar a aprender, aí eu entendi a dificuldade dele. Né? Hoje, está da forma que eu quero? Não. Então, hoje eu teria que ter um auxílio de uma pessoa para mexer no Instagram, mexer na minha página, fazer uma divulgação melhor? Sim, eu tenho necessidade disso.
hoje eu tenho condição de bancar uma empresa para fazer isso para mim? Não. Então, hoje, por muitas vezes, eu busco um profissional mais novo, com uma conversa mais transparente, mais rápida, que eu consiga captar, né? E se eu não entender, eu vou ser chato, falar uma linguagem um pouco mais fácil para eu poder entender o que você está querendo, como que você está querendo, como que funciona isso que eu não estou entendendo. Então você tem que ter o bom senso de falar, eu não sei nada disso, e tentar aprender com ele. E entender também que nem tudo vai ser do jeito que você quer. Né? Aí tem o bom senso, a resiliência, a vontade de querer as coisas certas, mas nem sempre é possível. E você tem que dar um passo atrás e tentar entender esse mercado, essa situação hoje. Hoje você trabalha sozinho? Na produção, sim. Eu tenho uma moça de 23 anos que trabalha comigo aos sábados e domingo. E por muitas vezes é com ela que eu troco figurinha. E como que você faz isso no Instagram? Não, você faz assim, ó. Faz de novo, não entendi. Então é assim que funciona. Né? Às vezes um outro conhecido que tem um estabelecimento comercial, quem que te dá suporte? É a tal empresa. Tem que fazer uma consultoria e aprender. O que eu estou sentindo hoje, eu tenho que sair do operacional. Né? E não nego, é difícil, porque é algo que eu gosto de fazer. Mas tem que sair. Se você quer que o negócio cresça, você tem que sair. Deixa o outro trabalhar, treine e comece a entender o seu cliente, focar um pouco mais na mídia, mas garanta, quando a gente mexe com comida, que ela está saindo do jeito que você treinou a pessoa, do jeito que você gostaria que a pessoa faça como você estivesse fazendo. Isso não é fácil. Cada um tem uma mão, cada um tem eu digo que se você está de mau humor, não cozinhe. Pare, não faça. Então, o que eu busco hoje é isso, é treinar essa moça para ela fazer da forma que eu quero, para que eu saia um pouco da situação e de fora veja o que está acontecendo. Que é o ideal. Que isso eu via no mundo corporativo. Né? E no meu negócio eu não estou fazendo. Então, isso é meu calcanhar. Queria polemizar aqui um pouquinho. Primeiro eu queria ouvir deles, depois de você, Álvaro. E aí com certeza eu vou no mesmo barco que você. A maturidade, a longevidade, ela é mais uma limitação ou vocês acham que é mais uma força? Ela pode ser mais uma força no mercado de trabalho? Uma oportunidade ou mais uma limitação? Bom, para mim, eu acho que é uma força. Eu até me enxergo, né? Hoje, até na faculdade mesmo, né? Eu fiz psicologia há 12 anos atrás, pela primeira vez. Eu achei que você tinha 18 anos. Pois é. Hoje eu tenho 35 e eu voltei, retornei e estou concluindo o curso. Então, e eu vejo o tamanho da diferença, né? Que a maturidade assim, me trouxe para a bagagem. Eu tenho certeza que talvez, né, esse seja o momento mesmo, né? Que hoje eu possivelmente vou ser uma profissional muito melhor, muito mais consciente, muito mais, né, já tendo uma estrutura. Então, assim, eu me frustrei muito com isso por não ter conseguido, né, me formar naquele tempo, mas hoje eu consigo enxergar, né, que a maturidade realmente traz outras nuances assim, para a nossa vida e vejo que isso foi bom e pode ser uma força mesmo para a gente. Né? E esse movimento mesmo, né, a gente vê pessoas, né, igual eu tenho 35 anos, mas eu não me enxergo limitada, passou dos 30, já está ficando velho. Muito pelo contrário, eu acho que eu me sinto com muito mais energia do que lá atrás, né, quando eu estudei pela primeira vez. Vejo meus pais também com quase 70 anos e
fazendo projetos, né? Tem colegas já estão na casa de 50 na sala e também se formando, também compartilhando um pouquinho desse sentimento assim, que eu tive. Então acho que pode ser uma força, com certeza. Legal. E vocês? Mas pra mim também é uma força, né? Porque eu já tô com 56 anos, estou estudando ainda, gente. Ainda não terminei, estou concluindo a biblioteca de economia, né? Então, assim, sempre, que meu avô, sempre procuro estudar, sempre procuro correr atrás. Acho que agora a gente foca melhor, né? Bem mais que quando a gente é mais novo, né? Acho que agora a gente dá mais valor, né? Que a gente está cuidando, está fazendo. Vamos lá. Eu acho, quando a gente começa a ficar um pouquinho mais experiente, a gente começa a ficar um pouco mais exigente. Sim, bem mais, né? Não nego. Vamos lá. Todo mundo fez um cursinho de inglês, todo mundo fez um cursinho de Excel. Por que eu estou fazendo isso? Não vou usar para nada. Mentira, você vai usar. Você não sabe quando. Você vai usar? Você não sabe quando. Quantas vezes eu fui na biblioteca e falei, não estou conseguindo achar isso aqui. Você veio lá, faz assim. Então, sempre aprende. Então, independente da idade, gente, dá para aprender sempre. Mas você é teimoso em querer dessa forma. Não é que é questão de ser teimoso ou não. É você falar, eu sempre aprendi dessa forma. Como que eu aprendi dessa forma? Sendo sistemático, fazendo parte a parte. Então, ser teimoso ou ter uma forma de trabalhar, né? E aí você pode entrar em conflito com os mais novos, né? Não é que a gente quer mudar o mundo, é que a gente foi moldado dessa forma, assim, fazer as coisas de forma analítica. Pelo menos eu sempre fui assim, né? O meu pai, vou dar um exemplo, meu pai era químico e se aposentou na área financeira. Não tem nada a ver uma coisa com a formação dele e com a prática dele. Então, muitas vezes eu tinha meu pai fazendo algumas coisas, papirando, lendo, eu falei, você está vendo isso aí? Eu tenho que aprender. Então, isso já é de casa. Quer dizer... a gente tem que aprender, porque eu tenho 26 anos de Senai, que eu peguei a nossa biblioteca aqui desde a época meio tradicional, para chegar agora, que ela é mais inovadora, essas coisas. Então você vai mudando mesmo, né? Você tem que mudar, porque senão você fica atrás com as histórias. Eu vou te dar um exemplo de uma mudança que eu fiz comigo. Os meus pais sempre me obrigaram a chamar as pessoas mais velhas de senhor. Senhor, senhora. Aí quando eu fui ter um restaurante, a minha clientela era de pessoas de bastante idade. A minha mãe ficava no caixa, minha mãe tem 74, e as minhas clientes eram daquela mesma idade. E eu comecei a chamar as minhas clientes pelo nome. Minha mãe achava um absurdo. Tem a minha idade, você chama ela de você pelo nome, cadê aquela educação que eu te dei? Eu falei, mãe, o tempo mudou as coisas. Quando alguém me chama de senhor, eu fico pé da vida. Eu tenho cabelo branco. Aliás, Tem mais conta. Eu tenho cabelo branco, então paga com isso, gente. Deixa eu te falar do senhor. Então, diversas vezes, aqui inclusive no hotel, o senhor, gente, para com isso. Mas é educação, não. Educação não é isso. A educação é você respeitar a pessoa profissionalmente, tratar ela com respeito. Isso é educação. Você simplesmente dá um título de senhor, senhora, desculpa, não é educação. Você pode chamá-la pelo nome, mas as suas ações são ações boas, isso é educação. Bom, tem mais perguntas, pessoal? A gente já está indo quase para os finalmente, né? Não parece, mas já foram 40 minutos. Né? O pessoal não falou nada, não Os perguntou. novinhos, o que vocês acham? Eu acho que a experiência ela agrega 100% em qualquer área que você for, como o Álvaro disse, ele foi para um segmento totalmente diferente,
mas o conhecimento que ele tinha, principalmente parte financeira, é o essencial para um negócio. Então, nenhum conhecimento seu vai anular um outro segmento que você queira seguir. Então, qualquer experiência é válida. E você tendo mais experiência, tendo essa outra visão, isso é com certeza uma ajuda, uma força para você ter sucesso em qualquer coisa que você for seguir. Quem mais? Queria só compartilhar uma coisa. Às vezes eu acho que a experiência, a gente estava até conversando sobre isso, né? A abertura que a gente dá para o aprendizado, né? A gente conversou isso lá atrás. Mas eu vejo, às vezes a vida vai fazendo a gente voltar para algumas coisas. Por exemplo, o Senac tem alguns cursos que ele exige que você tenha ensino médio ou ensino fundamental completo, né? E eu conheci o Senac através da minha mãe, que ela fez lá atrás um curso de cabeleireira na unidade da gente e não exigia nem o ensino fundamental completo e nem ensino médio. Só que hoje exige. E minha mãe, no auge dos seus 71 anos, quis fazer um curso no Senac, de aromaterapia, acho que ela quis fazer. Quando ela foi fazer o curso, exigia. Aí vocês pensam, né? Ela vai falar assim, 71 anos, vou voltar a estudar. O que ela fez? Foi procurar o EJA para estudar, para fazer o curso de aromaterapia no Senac. Então, às vezes, a gente tem até experiência, tem toda essa bagagem, mas a gente precisa buscar outras coisas, porque só a experiência, ainda assim, não é o suficiente. Eu vou dar um exemplo. Antes de fazer o curso de cozinheiro, eu estava fazendo um curso de marmita pelo Senac, em Resende. Aí a professora falou o seguinte, vai abrir um curso de cozinheiro em Campo do Jordão. Ah, vai? Como é que é? Não, você fica lá 3 meses, 4 meses, mas lá? Vai ter que ficar lá? Vai. Bom, vamos lá. E aí, o que acontece lá? Você vai ter aula, você vai ter a prática, você vai ter um monte de coisa. Tem que lavar um prato? Tem que lavar uma panela? Claro. Tá bom. E aí eu conversei com a minha esposa e falei o seguinte, olha, vai ter um curso em Campos do Jordão que eu ia fazer. Vai fazer. São 4 meses. Como assim? Mas e aí? E aí dos teus clientes? Como que vai ser isso? Bom, vou resumir. Quando o sábado terminava às 5 horas da tarde, eu corria para Resende para produzir no sábado à noite e vender no domingo. Voltava na segunda-feira e no próprio domingo. Então, quando você quer alguma coisa... detalhe, eu informei aos meus clientes que estavam fazendo um curso. Então, vocês não têm ideia da cobrança que está sendo. Né? Agora, Wilson, ficou lá. Agora está aqui. O que você aprendeu lá? Então, é válido. É importante, sim, estar sempre atualizado. Nunca a gente sabe tudo. Sempre procurando. Para a gente, então, finalmente, só palavra final. Dá para empreender na maturidade ou não dá? Você recomenda ou não recomenda? Recomendo sim. E é importante. Não é porque você completou seu tempo de contribuição, me aposentei, não vou fazer mais nada. Pode parar. Tudo aquilo que você aprendeu, você pode passar para alguém. Da mesma forma que eu passo para essa moça que me ajuda aos finais de semana, eu estou bombardeando ela de informação. E falo para ela a necessidade dela acabar os estudos dela e investir. Gente, se a gente não estudar, não correr atrás, não vai vir de mão beijada. E não é porque você se aposentou ou agora não quer mais trabalhar, você não vai conseguir, infelizmente, você não vai conseguir viver da sua aposentadoria. Ou pelo menos o seu padrão vai dar uma boa caída.
Então, faça alguma coisa que você tenha condição de fazer e faça muito bem, para ser a excelência. É o que eu acho, é o que eu busco. Falar para você que daqui a 6 anos, 10 anos eu quero parar, não gostaria não. Posso diminuir a velocidade, mas parar... Mais seletivo. Mais seletivo. Mais seletivo. Assino embaixo, também penso assim, já estou nesse caminho aqui. Cris, Carol, alguém mais quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Não, acho que eu fiz a pergunta que eu queria, né, sobre a aprendizagem, mas acho que uma coisa que fica importante para a gente, pelo menos ficou para mim, e espero para os demais colegas também, que acho que não tem uma resposta única para aquela sua pergunta de se é uma força, se é uma limitação, mas acho que é o uso que a gente faz desse nosso momento, né? Desse frescor da juventude, o que a gente faz com essa energia que a gente tem quando a gente está nesse momento, ou desse acúmulo de experiência, quando a gente já tem uma caminhada. Eu me identifiquei com muita coisa do que ele falou também, assim como a Mari, porque eu também fui estudar depois de mais velha, eu também comecei a minha carreira de uma forma e depois fiz uma transição para um outro campo de conhecimento e profissional, e percebo que a gente aprende, né, de fato, hoje eu aprendi a estudar, eu aprendi a gostar de estudar, eu aprendi a reconhecer valor, né, no estudo, que eu não trouxe, não realizei isso na minha primeira graduação, não realizei isso na minha primeira pós-graduação. Hoje, quando eu olho para o estudo, eu olho de um outro lugar de atribuição de valor. E eu acho que o mais importante e rico para a gente nessa sala é que estarmos juntos com essa diversidade de idades, de momentos de vida, de planos de futuro, de posições de encarreiramento, o estar junto, né, que o Álvaro trouxe na sala dos cozinheiros, né, dessa turma, que torna o aprendizado mais rico e a experiência ainda mais interessante, né? Então essa diversidade da gente poder ter diferentes idades, diferentes situações no mesmo ambiente, com o mesmo propósito educativo, pode tornar aquele curso, aquela turma, uma turma ainda mais rica em termos de oportunidade de aprendizado. Então, que bom que hoje a gente está aberto para isso, que bom que hoje a gente tem esse diálogo estabelecido e que a gente olha rompendo, e ainda temos muito o que romper, sabemos das nossas lições de casa, dentro e fora da empresa, e que a gente pode romper, né, com esses estigmas, que os estigmas, sim, acho que são os grandes limitadores desse processo, assim. Então, muito bom que a gente pode ter essa conversa. O sênior, ele não sabe tudo. E o sênior tem a obrigação de aprender com o mais novo. Até porque, seja na parte tecnológica, seja da comunicação, nós temos também que aprender com os mais novos. Tentar tirar de vocês, eu vou olhar aqui para cá, tirar de vocês o máximo, né? E vocês procurem tirar de nós o máximo também. Nós sabemos um pouquinho, vocês sabem um pouquinho, e essa troca de figurinha vai dar resiliência, vai dar crescimento para todos. Álvaro, obrigado pelo bate-papo, obrigado vocês pela presença, todo mundo, e até a próxima. É isso? Álvaro, deixa eu fazer uma pergunta. Pergunte. Eu queria saber como que foi o início de tudo para você, quando você ainda era jovem. No meu caso, eu tenho 20 anos e trabalho nessa área de servir o cliente desde meus 12 anos. Então isso já faz uns 8 anos. Então vamos lá. Eu desde pequeno queria ser militar. Queria fazer academia militar. E eu estudava na Fundação Bradesco em Osasco. E comecei a trabalhar na fundação, na matriz do Bradesco, em Cidade de Deus, com 14 anos. Então eu estudava e trabalhava na Cidade de Deus, ali em Osasco. E sempre com a mentalidade, vou fazer academia militar, quero fazer a AMAN. E isso eu mentalizava.
eu mentalizava eu passando na frente da Academia Militar, porque eu tinha uma fotografia do portão da Academia Militar, e eu sempre falei, vou mentalizar, porque é aquilo que eu quero. Aí eu estava com um ano de trabalhando no Bradesco, cheguei no meu pai e falei, pai, eu quero fazer um cursinho para fazer a SpaceX, na época a SpaceX era em Campinas, para fazer o colegial e depois entrar na MAN. Meu pai falou, maravilha, peça a conta, vamos ver o cursinho lá perto da São João, em São Paulo, você vai fazer o cursinho, você vai estudar e vamos embora. Fiz o cursinho 6 meses. E aí eu descobri que eu não podia mais entrar na SpaceX pela minha idade. Aí eu já tomei um baque. Só podia entrar na Marinha, no Colégio Naval. E eu não me identificava com o Colégio Naval. E aí eu tinha um amigo que estava lá já estudando, começou a falar para mim o que acontecia lá, eu falei, não é isso que eu quero. Aí eu desisti de ser militar. Mas aquela mentalização do portão da Academia Militar da MAN estava na minha mente. Aí eu falei, bom, então vou fazer administração de empresas. Eu entrei na faculdade e surgiu a oportunidade de ser trainee de auditoria na Hoopers. Eles aceitavam quem fazia administração. Aí eu entrei como trainee de auditoria. Aí eles falaram assim, ó, quem fizer contábeis tem 100% pago pela empresa. Opa, vamos fazer contábeis. Aí fui fazer contábeis e me formei em contabilidade. Por que eu estou falando da história da mentalização? Eu moro em Resende desde 2004. Passo todo dia na frente da Academia Militar. Então, eu acho o seguinte, meu sonho de ser militar ficou para trás? Não. Eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, o meu pai tivesse... Não, filho, pensa bem se é isso bem que você quer. De repente, eu queria ser militar. Né? O que eu falo para os meus filhos? Meu filho um dia chegou e falou para mim, eu quero fazer o colégio da aeronáutica e vou entrar no ITA direto. Joia. Você está estudando? Não, eu sou o melhor da sala. Você pode ser o melhor da sala aqui, nessa cidade. Tem o Brasil inteiro e tem uma galera que é top. Não, que eu vou. Então vamos para Barbacena. Vamos conhecer o colégio lá em Barbacena, o colégio da aeronáutica, no quartel. Ele olhou no quartel. Vamos fazer prova? Fiz a prova no Campo do Mar. Aí ele fez a primeira prova só e... Mas não. Eu falei, e aí, essa prova técnica, psicotécnica, pai, não é bem o que eu quero. O que você vai fazer agora? Eu vou estudar para uma federal. Então você trata de estudar. E aí, coube aos pais, eu e minha esposa, ficaram para ele estudar e entrar numa federal. Então, o importante para vocês, terem alguém que apoia vocês, o sonho de vocês, para estudar. Se falta a figura do papai, da mamãe, tenha um mentor. Procure um mentor. Né? Para ele, às vezes, dar um puxão de orelha e falar, não, você tem que estudar. Bom, vou resumir. Meu filho entrou na federal, acabou a federal e trabalhou na Embraer. Então, cara, o sonho de realização dele, o meu sonho, ter um filho. Eu estou andando sozinho, com 23 anos, 24 anos de idade. Então, é importante vocês identificarem um mentor para que ele te oriente na vida profissional e nos estudos. Né? É o que eu falo para essa moça que trabalha comigo, que, vamos voltar a estudar. Vamos perder um pouquinho as noites de sono e rachar um pouquinho para estudar. Então, o que eu posso falar é isso. Se a gente não estudar, e não é tarde. E mentalize alguma coisa que você quer. Eu mentalizei, eu acho que é errado. Eu passo sempre na porta, eu nunca estou lá dentro. Você mentalizou dentro, né? Você mentalizou a porta. Só a porta, eu mentalizei errado. Não, isso tem um sonho. Da mesma forma, quando teve a
primeira conversa aqui, eu falei, pô, eu gostaria de estar aqui dentro. Né? Ou gostaria, de repente, fazer mais curso aqui dentro. Isso é legal você ter isso também. Né? Aí vai de cada um, de cultura de cada um, de acreditar no que quer. Né? Às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de uma grana mensal para estar aqui aqueles 4 meses. Né? Fez falta? Muito. Está compensando? Tá. Posso te garantir que está. Muita coisa eu aprendi aqui. Ah, mas eu sabia fazer. Aprendi de outra forma. Isso é importante. Às vezes vale a pena você dar um passo atrás para aprender e depois colocar em prática. Sim. Não, a gente quer te entregar. Não. Obrigado. 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 Tá bom? Obrigado. E os outros, né, a gente queria